E Deus ministrava ao meu coração uma palavra para iniciar o ano. E assim, fomos confrontados, eu digo fomos porque quando a gente trabalha com o público, a gente pega todos os tipos de pessoas. E o interessante é que eu gosto de pegar crente, que é bom ouvir as histórias das pessoas. Ontem, sexta-feira, peguei uma irmã que ela estava aleluiada. Ela mora lá do outro lado da Dutra, naquele bairro que é do outro lado da Dutra. Tem que ir lá em Engenheiro Pedreira para levar. Santo Expedito. Meu irmão, a irmã estava aleluiada. Aquilo entrou no carro e a irmã veio cuspindo fogo, cheia de Deus. Meu irmão, eu estou aleluiado, eu estou sentindo Deus, e rabachando e cantará. Meu Deus, que legal. E eu na Dutra, dirigindo meu carro, né? Dirigindo o carro. E a irmã aleluiada ali falando de Jesus. Eu falei, obrigado, Jesus. Porque às vezes é o meu Cristo em casa. Não é em casa, é no carro, meu Cristo no carro. Porque a gente adora o Senhor da nossa forma ali. E eu gosto muito de canções. E agradeço o Ministério de Louvor por cantar uma canção que esses dias, 10 horas da noite, eu na rua, Andréia Fonte começou a cantar, irmão. Eu botei o rádio no último volume. Não queria saber quem estava na rua. João o ciúme é doidão, é cheio de Deus. Mas por que eu estou falando sobre isso? Irmãos, a palavra de encorajamento que eu queria trazer para nós como igreja, a fé é emocional. Digo, a fé é emocionante, ela não é emocional. E começar o ano de 2026 é entender isso, amém? A fé não é emocionante. A fé, ela não pode ser emocional, ela é emocionante. Wilde, me ensina direito, fala direito. Segunda Reis, não é a mensagem, é só uma palavra de encorajamento. Segunda Reis, no capítulo 4, no verso 25, vai falar sobre Sunamita. E a gente conhece essa história de Segunda Reis. O profeta ia e vinha, Sunamita faz um quarto. Eu já preguei sobre isso aqui, sobre essa mensagem. Mas essa palavra de encorajamento, ela vem norteando todo esse meu início de janeiro. Porque nós conhecemos a história. O profeta libera uma palavra sobre essa mulher, ela é engravida, ela tem um filho. Mas no decorrer do tempo ela perde esse filho. A história vai dizer, eu não vou me prender muito à história porque a mensagem é outra. Mas aqui no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 4, no verso 25, Sunamita perdeu seu filho. E ela agora vai de encontro ao profeta. O interessante é que ela vai em direção ao profeta. E aí muitos de nós pregamos, Sunamita, vai tudo bem. E Deus foi ministrando meu coração esses dias diante de todos os desafios que atravessamos ao decorrer do ano de 2025 e acessar o ano de 2026. E o interessante é que aqui no versículo 25 vai dizer assim, assim ela partiu. Eu estou na edição contemporânea, tá? Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela ouviu à distância, disse ao seu servo, quando ele viu ela, disse ao seu servo, olhe, é Sunamita, corra ao encontro dela e pergunte, está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? Tudo bem com o seu filho? Aí a gente gosta de pegar esse jargão aqui dela. Ela vai dizer assim, e ela respondeu a Geazi, está tudo bem. A fé, ela, irmão, é emocionante, mas não é emocional. Para nós acessarmos o ano de 2026 com o nosso coração pautado na fé de Deus, nós precisamos entrar com o nosso coração grato, com o nosso coração desejoso de fé em Deus e de fé em fé. Por isso que a Bíblia vai declarar no livro de Tessalonicenses, do capítulo 5, verso 16, regozijem sempre. Sunamita, ela tinha a probabilidade, tinha a oportunidade, tinha a situação para questionar a morte do seu filho. Porém, irmãos, ela em momento algum questionou a morte de seu filho Geazi. Ela só falou com o profeta e Deus não mostrou o que tinha acontecido na vida de Sunamita ao profeta. Mas ela disse a Geazi, vai tudo bem. Entenda uma coisa, para nós acessarmos os 12 meses desse ano, precisamos entender, Deus não se move segundo o nosso emocional, porque a fé, ela é emocionante, segundo a fé que nós temos em Deus. Precisamos continuar confiando, irmãos. Precisamos trocar a nossa frustração
pela memória de gratidão. Acessar 2026 é ser grato ao Senhor, dizendo: obrigado, Deus, por mais um ano. Obrigado por mais esse período que o Senhor me dá a oportunidade de celebrar ao Senhor. Então, uma palavra de encorajamento para nós esse ano de 2026. A fé é emocionante, mas só é emocionante para aqueles que continuam acreditando na promessa. Você está comigo aí para dizer glória a Deus? Você está comigo para dizer aleluia? Então vamos pregar. Vamos falar de Jesus. O tema de janeiro: comprometidos com Deus. E o interessante é que eu falei que o mês de janeiro ele vai direcionar para os demais 11 meses desse ano. E nada melhor do que trazer essa responsabilidade sobre os nossos ombros, essa responsabilidade de viver aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E o interessante é que o livro de Atos, no capítulo 16, a partir do verso 16 ao 34, eu já estou pregando. Sim, agora é a mensagem, a passagem. Atos 16, a partir do verso 16, vai dizer assim: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes são homens de Deus, servos de Deus Altíssimo, e anunciavam como vocês podiam ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu lhe mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Diga: o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus, estão provocando desordem na nossa cidade. Maravilha, que desordem boa. Então, ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Continua comigo, a leitura é extensa, mas vai valer a pena. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e surraram com vara. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem aos carcereiros para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, os carcereiros jogaram numa cela que ficava no fundo da cadeia e o prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, a gente gosta, né? Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos escutavam. E de repente, diga de repente. Quem gosta do de repente de Deus aí, irmãos? Eu adoro o de repente de Deus, que é de repente acontece. E de repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Diga: ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado.
Logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa, ele deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa foram cheios de alegria, porque agora criam. Aleluia! O interessante, irmãos, que comprometidos com Deus é o tema desse mês. Mas eu acrescentei uma frase muito interessante que Deus tem falado no meu coração. Os comprometidos com Deus cumprem o propósito mesmo em oposições. Os comprometidos com Deus continuam o percurso mesmo nas objeções. O interessante aqui do capítulo 16 de Atos vai narrar a história a partir do verso 16 que nós lemos, que Paulo e Silas estavam indo para o lugar de oração. Eles não estavam indo para o gospel night, eles não estavam indo para o gospel funk, eles não estavam indo para a festinha, eles estavam indo para o lugar de oração, segundo Atos capítulo 16, verso 16. E o interessante é que a Bíblia vai relatar e vai enfatizar, enquanto eles iam e vinham do lugar de oração, enquanto eles iam e faziam a vontade de Deus, havia uma mulher com um espírito de adivinhação. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Até então, eles ficaram tranquilos, houve paciência no coração de Paulo e Silas, porque durante um grande período, aquela mulher, João Miguel, ia falando: lá vai homens de Deus, irmãos. Quem é que não quer? Uma pessoa dizendo toda hora: meu Deus, que homem de Deus, que homem abençoado, oh, quinto ser vivente, oh, meu Deus do céu. Quem é que não quer? Mas o interessante é que aquela mulher vivia com um espírito de adivinhação. Mas a Bíblia vai relatar nos versículos subsequentes, do capítulo 16 de Atos, que Paulo agora repreende o demônio na vida daquela mulher. A pergunta é: e agora? E agora, os donos daquela mulher, agora pegam Paulo e Silas, a história vai dizer, levam eles para a praça pública. O cara quase vira um trava-língua. Arrancam suas roupas e lhe dão açoites de vara. Quarentena, 39 mais uma. E o interessante é que a história vai correr, e eles agora machucados, eles agora vão ser jogados na cela mais profunda. E o interessante é que eram homens de oração. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus, você é um jovem cheio de Deus, você é um crente lindo de Jesus. Como esses homens, Paulo e Silas eram homens cheios de Deus. Não há controvérsia daquilo que Deus estava fazendo na vida de Paulo e Silas, e através de Paulo e Silas ali em Filipe. A história vai narrar, irmãos, que eles estavam ali em oração, indo ao encontro de Jesus, buscando a face de Deus. Mas como ser comprometido com Deus diante das objeções? Por que eu gosto de janeiro, Wilde? Porque janeiro vem com as objeções que não foram vencidas do ano anterior. Porque eu gosto de janeiro, Wilde? Porque alguns desafios, sonhos e planos e realizações que não aconteceram no ano que passou, ele vem como objeções para nós continuarmos andando, para nós continuarmos prosseguindo. E agora, o que fazer? Continuar sendo comprometidos com Deus? Ou viver a mazela dizendo: não, eu não vou mais, eu não posso, eu não consigo? Paulo e Silas nos traz aqui na narrativa da história do capítulo 16 de Atos que mesmo com as objeções, mesmo com prisões, mesmo com algemas, mesmo com troncos, mesmo no calabouço, mesmo no escuro, eles continuando sendo comprometidos com Deus. Eu não sei você, irmãos, eu não sei qual é a objeção, qual é o desafio que não foi vencido, qual é a história que não virou a página. E aí o interessante é como ser comprometidos com Deus. Nós precisamos aprender como Paulo e Silas. Mesmo diante dessas objeções, eles continuaram sendo fiel a Deus. No versículo que nós lemos vai dizer que aproximadamente à meia-noite eles começam a cantar uma canção. Oh, cantar canções em meio a objeções é osso, né? Uma linguagem coloquial. Meu Deus. Muitas das vezes, diante das objeções que nós vivemos, nós não temos nem motivação para orar. Muitas das vezes, diante das objeções que vivemos, não temos motivação para ler a palavra. Não sei você, acontece comigo, só eu que sou de carne aqui.
Diante das objeções que vivemos, não temos a motivação de vir à igreja. Diante das decepções que vivemos, não temos motivações para liderar, para cuidar de pessoas, para amar a nossa casa. Irmãos, temos vivido diante de muitas objeções, mas aquele que é comprometido com Deus não vive olhando para as objeções, vive fielmente a promessa daquele que liberou sobre nós o poderoso Espírito Santo de Deus. E agora? Diga aí agora, Wilde. O que fazer? Eu não sei cantar. Não é sobre música. É sobre entender o propósito. Deus nos permitiu virar para o próximo ano. Deus nos permitiu viver 2026. Qual é a sua objeção? Qual é a cadeia que você está aprisionado? Qual é o buraco que você tem se lançado? Quais são as algemas que têm te aprisionado? Quais são os desafios que você, olhando para eles, ainda acham que eles são intransponíveis? Entenda uma coisa, todo homem e mulher comprometido com Deus, que entende o propósito do seu chamado, continua adorando diante de toda e qualquer objeção. Eu entendo que Paulo e Silas estavam sentindo dor, eles estavam açoitados, sangrando, machucados, mas o lugar de adoração, o trono de adoração nunca saiu do centro do coração de Paulo e Silas. Um homem comprometido com Deus, irmão, não perde a motivação diante de portas fechadas. Uma mulher comprometida com Deus não perde a motivação diante de sonhos que não se realizaram. Eles estavam diante de uma objeção que eles, como seres humanos, Carol, não poderiam vencer. E Parque, eles não poderiam vencer aquilo de forma natural, é claro. E o que fazer? Não sei se você se faz essa pergunta. O que fazer diante desses desafios, pastor Mauro? Não vem nenhuma canção, irmãos, não vem. Nenhum glória, não vem. Não vem nenhum aleluia, não vem, porque nós estamos pautados nas objeções. Nós paramos diante dos desafios fechados, as portas travadas. Precisamos, irmãos, ser comprometidos com Deus e cumprir o propósito, mesmo diante de tudo. Porque quem é comprometido com Deus não para no meio do caminho. Precisamos compreender a soberania de Deus. E nessa soberania de Deus, Ele habilita sobre nós um atributo. Qual, Wilder? A graça, irmãos. A graça é um atributo de Deus que nos habilita a vencer em dias de objeções. Você sabia disso? A graça é um atributo de Deus que habilita nós vencermos todos os desafios que não deram certos. Todas as portas que foram fechadas, todos os nãos que recebemos. A graça de Deus é habilitada sobre aqueles que cumprem o propósito e continuam fiéis. Por que, Wilder? Porque ele vai dizer para Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Qual é o grande problema nosso? O nosso grande problema, irmãos, é achar que estamos fortes sempre, acharmos que podemos ir sempre. Ei, nós precisamos dizer: Deus, sozinho eu não consigo, eu não vou chegar. Precisamos dizer: Deus, eu continuo comprometido com o propósito. De repente não aconteceu no início nem no meio, mas se não chegou ao fim, igreja, nós precisamos entender que precisamos cumprir o propósito de Deus até o fim. Oh, glória, aleluia. Oh, irmãos, Deus sempre vai valorizar quem é comprometido. O grande problema é que nós queremos que Deus se comprometa comigo, mas eu não me comprometo com Ele. Porque Deus sempre vai abençoar quem é comprometido. Há uma via de mão dupla, irmãos, diretamente proporcional.
Porque todas as vezes que eu sou comprometido com o propósito do qual Ele me chamou, Ele permanece comprometido com a palavra dEle, que é fiel e é imutável. Nós precisamos voltar para esse lugar. Qual é esse lugar, Wilde? O lugar de dizer obrigado, Deus. Obrigado por quê? Pelas objeções. Porque elas aumentam a nossa fé. Você sabia disso? Todas as objeções, ela vai fortificar o nosso ser crente, o nosso ser evangélico. Porque se nós vivermos uma vida, irmãos, não preparado, nós seremos os crentes mais fracos dessa terra. Eu te explico isso por física. Hoje você não consegue levantar 10 quilos, mas vai lá, depois procura o professor Renan, ele vai montar uma série para você. É Natan. Corta depois, é o Natan. Ele vai montar uma série para você lá na academia. De repente tem o Renan lá também. Aí você divide o bichão. Divide o cachê. Eu sei. Ele vai montar uma série para você. E você vai começar a treinar. Por quê? Diante das objeções, elas nos fortalecem. As objeções, elas fazem avançar. E o interessante, irmãos, é que essa prisão de Paulo e Silas trouxe a expansão do reino. Nós, muitas das vezes, questionamos muitas prisões. Muitas das vezes nós questionamos os nãos de Deus, que também são respostas para as muitas perguntas e muitos questionamentos. Muitas das vezes nós questionamos as prisões de Deus, mas as prisões de Deus, ela traz expansão para quê? Para o reino de Deus, pessoal ou coletivo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo aqui numa prisão, mas em Atos capítulo 12 também um apóstolo de Deus, Pedro, também vai preso, também vai para uma prisão. Mas aqui, irmãos, a prisão que Pedro teve, houve uma expansão pessoal. Porque a Bíblia vai falar no livro de Atos, o capítulo 12, o verso 6 a 14, que Pedro estava na prisão, e o anjo vai lá e tira Pedro da prisão, para que ele fortalecesse a fé dos irmãos que estavam na casa. Quando Pedro chega lá, você conhece essa história? Eles ficam atormentados, acharam que era um anjo. Quando Pedro bate na porta, a Bíblia vai dizer que uma menina olha e não acredita que era Pedro. Pedro seria julgado por Herodes. E ele precisava estar em outro lugar, e agora o anjo de Deus vai tirar Pedro da prisão. Entenda uma coisa, nem toda prisão, nem toda objeção não é um crescimento. Nós precisamos entender que é um planejamento de Deus para tudo, irmãos. E agora também o apóstolo Paulo e Silas estão presos, estavam servindo ao Senhor, estavam propagando o reino de Deus, pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus. E agora? Por que foram presos? Porque havia uma propagação do evangelho para alcançar a casa do carcereiro. Os comprometidos com Deus continuam um propósito, mesmo diante das prisões. Nós lemos no capítulo 16 de Atos, a partir do verso 16, que agora eles começaram a cantar uma canção a partir de meia-noite. Meu Deus, que coisa de louco. Muitas vezes, quando eu estou muito cansado dirigindo, eu coloco uma canção que me joga para cima. Começo a cantar bem alto. Não sei se você faz isso. Tem um ditado que diz que quem canta os seus males espanta. Eu não sei quando você está muito preocupado e o desafio é intransponível. Eu não sei quando você tem uma objeção muito grande para vencer e diante das probabilidades humanas, elas não podem ser vencidas. O que fazer? Muitos vão questionar, muitos vão reclamar, muitos vão dizer, não vou conseguir. Outros vão entender que o propósito é habilitado a partir da confiança daquele que me outorgou para vencer. E eles vão cantar essa canção. Qual é essa canção, Wilde? Não sei. Eu queria saber. De repente, na eternidade, vou perguntar, como levita que sou, será que dá para colocar essa canção na faixa do meu CD que nunca saiu?
Porque o nome do CD, Deus te fará vencer. De repente eles estavam cantando uma canção que fala sobre vitória na guerra. De repente estavam cantando uma canção, mas era uma adoração, irmão, extravagante. Há quanto tempo eu e você não entramos no lugar em Deus que a adoração é tão espontânea, tão interna de coração e com vontade de adorar, que movimenta os céus, abala a terra. Há quanto tempo você, diante das objeções, não consegue adorar com essa intensidade, porque está olhando para o natural, está olhando para as coisas, está olhando para as situações. Irmãos, entenda algo da parte do Senhor: quem é comprometido com Deus não olha as objeções, continua adorando a Deus. Diga: eu preciso ser comprometido. E esse voto não é com o pastor Wilder, não é com a Igreja Batista Reviver em Cristo. Esse voto precisa ser com Deus, irmãos. Quantos de nós até oramos no dia 1º? E o interessante é que a oração se torna uma consequência, uma sentença. Obrigado, Mauro. Nós oramos: Deus, esse ano eu vou me esvaziar. Nada. Aí a gente canta: até que o Senhor venha, eu vou. Nada. Toda oração, ela se torna uma sentença, irmãos, porque os céus ouvem. Nós precisamos entrar nesse lugar comprometidos. Eu tenho um compromisso com a minha casa, eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu tenho um compromisso com as minhas filhas, eu tenho um compromisso com o meu chamado, e não posso falhar nesse compromisso mesmo diante de toda e qualquer objeções. Você acha porque eu sou o queridinho de Jesus, eu não vou viver as objeções da vida? Sim, eu vou viver, mas entenda uma coisa: diante de toda e qualquer objeção, louvor não pode sair dos meus lábios, adoração não pode sanar no meu espírito. O meu espírito precisa estar conectado todos os dias, vivendo a eternidade aqui na terra, irmãos. E o interessante é, irmãos, que as objeções nos reduz. O interessante, quando você vai fazer uma calda, você coloca vários ingredientes, mas para ela ficar boa, ela precisa ser reduzida. Mas toda calda, para ser reduzida, ela precisa de fogo. E não é fogo alto, é fogo baixo, para reduzir lentamente. De repente nós questionamos as reduções de Deus. De repente nós questionamos os atrasos. De repente nós questionamos os lugares inalcançados. Mas toda prisão e toda objeção, ela vai nos reduzir ao propósito que sempre será dele. A glória precisa ser de Deus na sua vida. A glória precisa ser de Deus na sua casa. A glória precisa ser de Deus na sua família. A glória precisa ser de Deus no seu trabalho. A glória precisa ser de Deus. Mas qual é o problema humano? Nós queremos mover-nos por nós mesmos. Queremos resolver as situações e viver as situações. Não, irmãos, precisamos entender que toda a redução de Deus vai nos levar a um propósito muito maior. Paulo e Silas, eles estão cantando. A Bíblia vai dizer, não sou eu que estou dizendo, que eles começam a cantar uma canção e a cadeia agora é mexida. A terra. Eu acredito que Deus pegou o globo terrestre, uma alusão coloquial do Wilde, não está na Bíblia. Fez de bola de gude, mano. Deu só uma chacoalhadinha. E a Bíblia vai dizer que agora as prisões são abertas, as algemas. Meu Deus, que abalo sísmico. E o interessante é que a história vai dizer agora que o carcereiro que era responsável pela prisão de Paulo e Silas tenta se matar. Irmãos, essa mensagem aqui de Atos 16 é tão profunda.
é muito profunda, porque agora Paulo e Silas, eles estavam açoitados, machucados, irmãos. Muitas das vezes você está com a unha encravada, não sai nem de casa. De repente está com o joelho ruim, igual eu. Está com a coluna ruim, não consegue nem adorar o Senhor. De repente só tem arroz com feijão lá no armário e não tem uma canção para dizer: obrigado, Deus, pelo arroz, pelo feijão. Obrigado porque ainda tem arroz e tem feijão. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, irmãos. A canção que está faltando no coração daqueles que estão comprometidos com Deus é uma canção de gratidão. Está faltando gratidão no nosso coração, porque Deus tem habilitado a sua graça, a graça dele sobre nós. E Paulo e Silas estavam ali adorando em gratidão, dizendo: eu acredito. Obrigado, Deus, por esses açoites. Eles não estavam brincando, irmãos. Eles tinham um propósito. E a pergunta é: qual é o seu? Para onde você vai esse ano? O que você vai fazer esse ano? Quais são suas metas? E a pergunta é: onde Deus está nela? Porque nós traçamos tantas metas, irmãos, tantas rotas, mas o interessante, se o ponto inicial da sua reta não for a eternidade, nós perderemos a direção. Porque todas as vezes que perdemos a direção, irmãos, precisamos recalcular a rota, como Wilder, não do ponto de partida, mas sim do ponto de origem. E qual é a origem do propósito de Deus no teu coração? Qual é a origem de Deus no comprometimento do teu coração com a promessa? Tem alguém comigo para dizer um glória a Deus, irmão? Tem alguém comigo para dizer aleluia? Aleluia. Hebreus capítulo 10, verso 35 a 39 vai declarar assim: por isso, não abandone a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a perseverança da vida. Deus não tem prazer naquele que desiste. O Wilder, mas a objeção é grande, a muralha é grande, o gigante é grande. E daí? Eu não posso retroceder diante de qualquer uma objeção. Eu não posso descomprometer a promessa. Eu não posso desconfiar daquele que me ortogou para viver a promessa de Deus. Eu preciso continuar comprometido com Ele. É uma frase que eu sempre digo: enquanto eu amar a Deus, eu amo minha casa. Porque o grande problema nosso como igreja é descompromissar-se com Deus. Nós não temos compromisso com Deus. E quem não tem compromisso com Deus, irmão, tem compromisso com ninguém. Desculpa. Pronto, falei, tô leve. Meu dia eu falo assim, dessa forma. Você está comigo para dizer glória a Deus? E o interessante é, irmãos, por que, Wilde, nós precisamos viver tudo aquilo que não conseguimos vencer. E tem muita coisa, né? Tudo aquilo que não conseguimos vencer, tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que tem nos mantido no mesmo lugar, será vencido através da graça que já foi habilitada em você. Porque a Bíblia vai dizer: enquanto eles cantavam, as prisões eram abertas. Sabe por que muitos de nós ainda não estamos vendo as prisões abertas? As objeções vencidas? Há um demônio que nos amarra chamado questionamento. A gente questiona demais. Há um demônio que nos aprisiona chamado murmuração. E Deus odeia murmuração. A palavra que eu ia pregar na virada do ano seria o Salmo 103. Cadê a Deise? Salmo 103, do verso 1 e 2, vai dizer: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome.
Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu comecei essa mensagem dizendo: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque a fé não é emocional, ela é emocionante. Porque ela é emocionante, ela não se move segundo o meu emocional. A fé, ela não vai variar segundo o que você está vivendo. A fé não pode variar segundo o que nós estamos vivendo. Ela é emocionante, irmãos. Imagina agora esses homens vivendo essa realidade, nesse calabouço, nessa prisão, machucados, mas cantando uma canção. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo. Eu não sei qual é a vida que começou para você nesse ano de 2026. Mas tem uma palavra de Deus para nós esse ano de 2026. A fé vai ser emocionante se nós continuarmos sendo comprometidos com o propósito. Porque Paulo e Silas me ensinou isso em Atos capítulo 16. A fé foi emocionante, irmãos. Imagina agora no filme, abriu um teleprompter aqui no culto esta noite, agora com conjectura, com sua mente santificada. Paulo e Silas estão lá presos, estão cantando uma canção, João Miguel, e agora a terra começa a chacoalhar, as prisões começam a abrir, as algemas começam a arrebentar. Meu Deus, o ano de 2026 são o ano de vencer toda e qualquer objeção. O ano de 2026, como eu declarei 2025 e vou continuar declarando, é o seu ano, é o meu ano. Wilde, você não venceu algumas coisas? Sim, irmãos, eu trouxe para 2026. Mas como vai declarar, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não sou comprometido com as realizações de Deus. Eu não sou comprometido com as promessas. Eu sou comprometido com Ele. Enquanto nós somos comprometidos com Deus, Ele continuará realizando as suas promessas, as suas realizações. Wilda, por que não aconteceu? Porque nós perdemos o compromisso com Deus. Nós invalidamos o contrato. Sabia disso? Todo contrato tem uma cláusula. Obrigado. E muitas das vezes nós invalidamos o contrato. Como? Perdendo o compromisso. Que 2026 seja o teu ano de ser mais compromissado com o que Ele te chamou. Que nessa casa você seja o crente mais compromissado. Que na sua célula você seja o crente mais compromissado. Que você seja um líder mais compromissado a partir de semana que vem. Que na sua casa você seja o crente mais compromissado com a promessa. Que haja um compromisso no teu coração, não para que Deus realize os seus sonhos, isso Ele já fez. E não haja no nosso coração um compromisso com Deus para realizar os nossos planos e os nossos sonhos e as realizações do nosso coração, isso Ele já fez, irmãos. Nós precisamos entender isso, por favor. O que nós precisamos entender, eu preciso me lançar mais. Eu preciso adorar mais. Eu preciso me envolver mais. Com quem, Wilde? Com Ele. Por isso essa é uma noite que Deus nos chama. Os comprometidos com Deus cumprem o propósito, mesmo diante de toda e qualquer objeção. Já estou trazendo para o teu coração, esse ano terão muitas objeções. Esse ano terá muitas portas fechadas. Esse ano terá muitos nãos. Mas já estou te alertando. O seu compromisso é com Deus. Prossiga. Prossiga. Continue. Continue. Avance. Bata uma, bata duas, até que se abra. Mas continue compromissado com Deus. E o que um compromissado faz com Deus? Não perde a fé, continua confiando. Debaixo dessa palavra eu queria orar com você. Se você chegou nesse culto e ainda tem objeções no teu coração que te
te descredibilizam a promessa de Deus. Se você chegou nesse culto dizendo: Deus, eu vou tentar mais uma vez, mas é a última. Deus, eu só vou ser um líder de excelência quando eu tiver minha casa. Não, Deus, eu vou continuar mesmo diante dessas objeções. Deus, eu vou te adorar com intensidade quando eu tiver minha esposa, o meu esposo, quando eu conseguir aquela faculdade, quando a minha conta sai do vermelho. Deus, eu vou ser comprometido com o Senhor quando os meus sonhos se realizar. Ei, eu queria te trazer uma verdade: Deus não vai se mover segundo o seu emocional, porque, como eu iniciei esta pregação, a fé não é emocional, ela será emocionante para aqueles que são comprometidos.